Bom, meus amados, vamos lá. É o seguinte, nessa terceira parte a gente vai aprender sobre as ferramentas de transformação, que é o primeiro conjunto de comandos muito legais aí, que vai ajudar a gente a se divertir bastante com essas imagens, na criação dessas imagens em 3D. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês o painel de comandos, tá? Que é onde eu vou encontrar a maioria dos meus comandos de modelagem e criação de outros recursos aí no 3D Max. O painel de comandos ele é dividido em 6 abas, tá? Inicialmente. As ferramentas de criação, né? O menu Create, eu tenho o menu Modify, painelzinho Modify, onde eu posso adicionar elementos de modificação aos objetos já prontos, ou eu posso reeditar também um objeto já pronto, tá? Eu tenho o painel Hierarquia, onde eu controlo a relação entre os objetos. É muito utilizado para se criar animação ou estruturas mais complexas, tá? Eu tenho um painel Motion, onde é estritamente para trabalhar com uma animação, edição de animação numa cena em 3D. Eu tenho um painel Display que me ajuda a mostrar os elementos em cena, tá? A esconder objetos, esconder luzes, câmeras, tá? E a congelar objetos, enfim. São comandos que ajudam a gente a criar a trabalhar na interface de forma mais organizada, mais tranquila, tá? E por último o painel Link, o painel Utilities, né? Que ele agrupa um conjunto de comandos independentes. Por exemplo, eu tenho aqui o Asset Browser, que é uma espécie de um browser interno do 3D Max que serve para que eu possa navegar e visualizar, um exemplo, arquivos em 3D já diretamente por aqui, sem ter que abrir, ou imagens, animações, enfim. Tá? Esse é um recurso aí. Vocês devem ter percebido que que a minha barra de comandos está dupla, tá? Ela inicialmente ela vem com uma linha só, mas clicando aqui, ó, eu posso arrastá-la para o lado, criar um espaço maior, porque ela normalmente ela fica muito extensa quando eu estou editando. Então, aumentar esse espaço aqui ajuda bastante a trabalhar com uma viewport mais limpa, tá bom? Bom, então a gente vai criar essa cena aqui nesse exercício. O que a gente vai fazer? O que inicialmente a gente vai fazer para criar essa cena aqui? Eu vou apagar esses elementos todos aqui, aqui no painel Edit, Delete, e eu tenho a imagem aqui já de referência para a gente poder saber o que fazer, tá? Então na viewport de perspective aí, eu dividi aqui nas 4 viewports para vocês verem. A gente vai trabalhar agora com a primeira instância do painel de comandos de criação, que é a instância geometria. Aqui na instância geometria eu tenho as standards, eu tenho as primitivas e mais uma série de outros objetos, tá? As primitivas são objetos básicos em 3D. A partir deles eu começo a construir outros elementos, tá? Eu tenho o Compound Objects, que é um outro grupo de comandos que me ajuda a criar elementos mais complexos. Eu tenho um sistema de partículas, que eu posso criar fumaça, elementos líquidos, tá? Tem uma série de outros objetos aqui interessantes, como, por exemplo, as portas, né? Que é muito utilizado pelo pessoal de arquitetura. Tenho janelas já prontas também, né? As portas e as janelas prontas, eu tenho escada também já pronta, enfim, uma série de outros comandos aí. É importante a gente salientar que o 3D Max tem uma quantidade muito grande de comandos, tá? Isso é porque ele é utilizado para vários fins diferentes. Então, a depender do que você estiver estudando, do que você quiser se aprofundar, você vai ter que se aprofundar num grupo de comandos específicos, né? Porque ele é bem extenso. Por exemplo, animadores costumam só trabalhar com ferramentas mais específicas do que um designer de produto, por exemplo, que está mais preocupado com a representação de
de uma textura, uma superfície, tá? Então, tem formas bem diferentes de usar o programa. Então, assim, não imagine que se a gente não estiver vendo tudo é porque tem alguma coisa que está faltando. Não é isso. É porque realmente o programa é muito complexo e depende do que a gente vai utilizar. Então, concentrando aqui, primeira coisa que eu vou fazer para criar uma cena, antes de criar uma cena, é definir a unidade de medida da minha cena, tá? Então eu vou entrar aqui no painel Customize, eu vou entrar aqui, ó, Units Setup. Aqui no Unit Setup eu vou definir duas coisas. Primeiro, o ajuste da unidade do sistema, que o que é isso? Eu vou dizer ao 3D Max, uma unidade dessa daqui vai ser igual a que? Vai ser igual a 1 polegada, 1 pé, 1 milha, 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro. Depende do tipo de cena que eu estou criando. Se eu perceber que essa cena aqui, eu posso utilizar a medida de centímetros, por exemplo. Um exemplo aqui, eu estou vendo que é a representação de uma bandeja que é mais adequado medi-la em centímetros do que em metros, né? Ou em quilômetros, né? Então eu vou utilizar a medida centímetro, vou dar um OK. E aqui é como a unidade vai ser mostrada na viewport do 3D Max. Ó. Observe que à medida que eu passo o mouse, ó, aqui na viewport, essas janelinhas elas vão me mostrando informações. Então, aqui é que eu defino. Eu estou trabalhando em centímetros, mas eu quero que a informação seja mostrada em metros ou em centímetros. Então, se eu vier aqui usar a opção centímetro e der OK aqui, ele vai me mostrar em centímetros de informação. E aqui tem algumas outras opções que são mais específicas de projeto, para um projeto com uma quantidade maior de precisão. Se eu não quiser usar unidades, metros, centímetros, eu uso a unidade genérica aqui também, tá? E aqui a unidade de medida para iluminação, né? Quando a gente estiver pensando em iluminação, tem medidas de iluminação que os designers de iluminação costumam utilizar. Então aqui é a escolha, a opção de escolher essas medidas. Então dei OK aqui, ó. Então ele já está informando, ó, que o grid está, esse grid está com 1 metro por 1 metro. Então vamos verificar aqui, ó. Na verdade eu acho que eu acabei configurando errado, ficou em milímetros. Isso aqui, ó. Eu não quero que mostre em milímetros, eu quero que mostre em centímetros, tá? Então agora o grid está igual a 10 centímetros. Então vamos ver o que é isso aqui, ó. Aqui eu estou no ponto zero, né? Essa linha, o encontro, essa linha preta aqui é o ponto zero, é o eixo o início do sistema de coordenadas. Então, movendo o mouse até aqui, ó, ele está medindo todas esse tamanho aqui, ele está me informando. À medida que eu vou dando bastante zoom aqui, ó, ele está me informando ali a medida em centímetros, tá? Só que o que aconteceu aqui? O grid ficou muito grande, ou seja, eu estou com a medida em centímetros, os objetos estão aqui em centímetros, ó, mas aqui, por exemplo, eu fiz um cubo de 29 por 29 centímetros. Vamos fazer aqui inicialmente, logo o nosso plano, para a gente ir direto no exercício. Então, eu vou criar um plano como esse daqui, usando essa área útil que o Max está mostrando aí. Então aqui eu vou definir o tamanho dela de 1 metro, 100 centímetros por 100 centímetros. Vou dar 2 cliques aqui, tá? E vou digitar no teclado 100 por 100 centímetros. Aqui eu vou definir a quantidade de segmentos do plano, ó, que é a quantidade que é a resolução de malha, na verdade, a quantidade de partes que vai me formar esse plano. Quanto maior a quantidade de partes, mais eu consigo aplicar deformações depois, a posteriori, nos objetos, tá? Então, por hora eu só vou alterar isso daqui. Então eu criei aqui a minha base, a base do meu desenho, tá? Para facilitar aqui o acesso, eu vou
eu vou aqui na opção de, de ajuste da viewport, eu vou desligar essa grade aqui, ó, tá certo? A tecla de atalho para desligar o grid é a tecla G. Esse comando ele tá aqui, mas como eu tô aqui na versão 2013, acho que eles mudaram um pouco de lugar. Depois eu descubro onde é que está e informo para vocês, tá? Mas apertando a tecla G eu posso esconder aqui essa grade para ficar mais fácil entender o desenho. Então o segundo objeto que eu vou criar aqui vai ser um cilindro, aliás, esse bule de chá vamos criar inicialmente para ficar mais fácil aqui, ó. Vou criar ele com um raio ali, um raio de 20 centímetros, tá? Opa, apertei a tecla de atalho errada aqui. Ó, observe o seguinte, quando eu estou criando uma primitiva, eu só consigo alterar a dimensão dele enquanto ele está selecionado. Se eu perder a seleção aqui, ó, eu só vou conseguir alterar ele no painel de modificação, tá? Aqui eu estou criando, então quando eu perco a seleção, ele me manda automaticamente para o segundo painel, Modify, tá? Porque uma vez que eu tiro a seleção, eu não consigo mais editar o tamanho do objeto. Então, aqui eu vou colocar 20 centímetros, vou dar um OK, tem ali um bule de chá de 20 centímetros em cima de uma toalha de mesa de 1 metro por 1 metro, tá? Então, o bule de chá, eu posso alterar o que vai aparecer dele, né? Se eu quiser que tenha a tampa, parte da frente, enfim, a alça, tá? O corpo, eu posso alterar isso aí. E vocês no exercício também, se quiser dar uma variada nele, não tem problema. Então, o terceiro objeto que a gente vai criar aí vai ser um cilindro chanfrado, que está nas Extended Primitives, tá? Então, chamfer box, ó, vou colocar ele mais ou menos aqui. Aliás, perdão, ele é chamfer box, né? Chamfer cilindro. Cilindro chanfrado aqui, tá? O cilindro, ele tem a altura, ó, o cilindro chanfrado, mas eu vou colocar ele mais baixinho aqui, mais ou menos assim. E o terceiro clique, ó, quando eu movo com o mouse, ó, ele me permite colocar aqui a suavização da borda, né? Porque aqui a ideia é que seja uma bandeja, então eu quero que seja que tenha uma borda bem suavizada aqui, tá? Então eu fiz o cilindro com raio de 30 centímetros, eu vou alterar aqui agora no painel Modify 30 centímetros, tá? Por 2 centímetros de altura, e o fillet é esse arredondamento aqui, ó. Eu posso clicar com o mouse, segurar e arrastar para cima ou para baixo, uma forma mais rápida de a gente mexer, intervir nos objetos, tá? Bom, quais são as opções que tem aqui no cilindro chanfrado? Eu posso alterar a quantidade de lados dele, ó, de 4 lados, 5, 6, 7, até ele ficar bem suave, com 40 lados, por exemplo. Eu tenho uma quantidade de segmentos aqui do fillet, que eu vou só aumentar aqui o lado, só para que vocês enxerguem, aumentar um pouquinho aqui a altura dele, aumentar um pouco o fillet aqui, ó, tá? E o fillet segue é esse aqui, ó. À medida que eu vou aumentando ele, ele vai ficando mais suave, tá? Então daqui a pouco a gente vai usar ele de forma mais interessante. Por hora eu vou voltar aqui, colocar o raio aqui 30 centímetros e vou diminuir aqui a altura. Baixei aqui a altura para ficar bem fininho e diminuir aqui o fillet, ficar mais ou menos assim. Terceiro passo, eu vou criar agora esse queijo aqui, vou fazer ele com uma variação. Vou fazer ele também com o cilindro chanfrado, a Extended Primitive cilindro chanfrado. Vou criar ele mais ou menos aqui assim, ó.
ficar em cima da minha bandeja. E nele sim, eu vou aumentar, usar uma quantidade aqui de chanfro bem grande. E agora nele eu vou aumentar a quantidade de segmentos do fillet, né, para ficar como se fosse um queijo aqui. Agora, o que eu vou aplicar aqui nesse cilindro é essa opção aqui, ó, Slice On, que é a possibilidade de a gente poder cortar o cilindro, tá? Como se fosse uma torta assim. E para fazer esse conjunto aqui que seria a representação de um talher bem básico, eu vou utilizar o box chanfrado, tá? Que, aliás, o box normal, né? O chanfre é muito pequenininho para a gente utilizar nesse objeto. Então, o box chanfrado eu vou criar ele mais ou menos aqui, ó. E assim, mais ou menos, aqui é a altura do meu box, ele vai ser bem fininho, tá? E aqui eu vou criar um outro box chanfrado, um outro box também, normal. Opa, acabei perdendo aqui, mas eu vou aqui no painel Modify para poder aumentar a altura dele, tá? Bom, agora é o seguinte, eu vou interromper aqui a aula para não ficar muito extensa e na próxima parte a gente vai ver as ferramentas de transformação para poder colocar esses objetos aqui em cima. Eles não estão alinhados exatamente com a parte de cima aqui do objeto, tá bom? Então um beijo no coração de vocês e até a próxima.